Descomplica GP Ágil chegando aí mais uma vez para uma live sensacional, uma grande live. Demorou, mas conseguimos trazer o grande mestre de gestão estratégica de projetos, um guru, uma pessoa que eu tenho uma enorme gratidão. Conseguimos convencê-lo para trazer esse brainstorm vivo com todos vocês, trazer esse bate-papo. Então, Luiz, a sala é sua. Descomplica GP Ágil aí, descomplicando vidas. Por favor, se apresente aí para nós. Poxa, que honra, novamente. Equipe do Descomplica, muitíssimo obrigado pelo convite. Sensacional, honradíssimo. Carlão, querido, muito obrigado pelas palavras. Me sinto lisonjeado, me sinto honrado. E reforço que eu sou mais um trabalhador, mais um correria, mais um que experimenta, que estuda, que tem a disciplina do estudo, dessa corrida toda de que a gente pode fazer melhor. Alguns falam assim, pô, o cara é tarado em eficiência. Não é só isso. Longe disso, muito pelo contrário. Eu acredito que a gente, juntos, certamente a gente consegue chegar em melhores resultados, independentemente da esfera. Pode ser na sua rua, pode ser na sua família, pode ser em qualquer lugar. Pode ser de todas as formas. E, inclusive, o Descomplica, que teve essa evolução na linha do tempo, né? Eu até comentei isso com vocês já, preliminarmente. Sem dúvida nenhuma, ter somado vocês todos, ou seja, essa diversidade de pensamentos, esse confronto de ideias, é isso que faz com que as coisas aconteçam. E a gente precisa de mais discussões. Eu me recordo até daquele termo, talvez uma anedota, né? Que política e futebol não se discute. Se discute sim, cara. A gente precisa debater todos os temas que de fato têm uma relevância para a gente, como cidadão, como sociedade. Então, hoje nós temos um tema, né? Quem veio primeiro, a galinha ou o ovo? Que não é bem isso, mas é o que vem primeiro, se é o propósito ou se é a estratégia. E essa é uma pergunta que já começa interessante, porque no fundo, as empresas, as organizações, elas começam o jogo independentemente de qualquer coisa. Então, na realidade, o que vem primeiro é o propósito. Mesmo que esse propósito não esteja devidamente evidenciado, escrito, pensado, mas, cara, eu vou vender esfirra, eu vou vender refrigerante, ou eu vou montar uma indústria, fabrico, cara, pode ser qualquer coisa. Mas a gente começa por isso. E a partir disso é que a gente pode pensar de forma estratégica. E o tema de hoje é gestão estratégica de portfólio de projetos. Portfólio nada mais é que uma carteira, que é uma coleção, é uma junção de ações que correm para o mesmo lugar ou que buscam atingir melhores resultados. Ou seja, sair do estado atual para um novo estado. Como é que funciona essa jornada? É importante pensar sobre isso. E na realidade, com essa oportunidade que eu estou tendo aqui, de trocar essa ideia com vocês, na realidade eu acabei preparando uma apresentação, eu fui cortando algumas coisas aqui, num formato de apresentação, até porque é necessário contextualizar certas coisas. E eu prometo fazer o melhor para ser bem ligeiro, porque o objetivo é bater papo, é a gente trocar essa ideia, mas eu faço questão de criar essa relação entre as coisas, porque senão a gente vai chegar num lugar e não vai saber por que a gente chegou lá. E, evidentemente, é capaz de falar, pô, mas eu fui bem cuidadoso, porque é capaz da gente querer se aprofundar em cada um dos temas que vão sendo passados. E aí, problema zero também. Mas também acho que a gente tem um foco para falar sobre isso. E, por favor, eu também não tenho a verdade absoluta. Eu não tenho a bala de prata, até porque a bala de prata é para matar o lobisomem
é folclore, enfim, tem tanta coisa. E eu gosto muito de ciências e da ciência de forma geral, aplicada. E claro que ciência com intuição é fundamental e a gente precisa se comunicar, porque tudo bem acreditar em lobisomem também. Tem gente que acredita na Terra plana, mesmo tendo um astronauta ao seu lado, aí fica mais complicado ainda. Mas é passar um pouco da minha experiência, um pouco da minha vivência, um pouco do que eu experimento no dia a dia. E sem dúvida nenhuma, é uma combinação de coisas que podem sugerir diversos assuntos, ou seja, de repente é matéria-prima para a gente disparar diversos bate-papos aí para o futuro. Então eu vou me atrever aqui a colocar essa apresentação. Por favor. Posso colocar aqui, gente? Pode. Vamos lá. E, por favor, me ajudem com o tempo. Eu vou deixar o despertador aqui do lado, o cronômetro. Deixa com a gente. Até pelo time que a gente tem de dentro do tempo da live. Eu vou tentar aqui, no máximo 20 minutos, bater um pouco desses temas, dessa história, para depois a gente bater um papo sobre isso. Porque a gente não pode falar de gestão estratégica. Atenção, são palavras muito poderosas, né? Gestão que vem da administração. Então, assim, tem muitas coisas. Estratégia tem muitas coisas. E portfólio tem milhões de outras coisas. Eu não tenho a bala de prata e isso não é verdade absoluta, mas eu vim compartilhar a minha experiência com vocês. E todo sentido, viu, Luiz? É o que a nossa comunidade quer, trazer novas vozes, novas pessoas, novos confrontos de ideias, né? Antigo, novo, e mesclar e tentar cada vez mais entregar valor a todos nós, na nossa vida, no nosso trabalho, no mercado de trabalho. A gente, né, todos nós aqui somos agente de mudança, parafraseando você. Então a gente está aqui para ser um agente de mudança cada vez maior. Tá contigo. E até vou aproveitar um detalhe, cara, que você comentou agora, né? A gente precisa ter mais respeito ao passado, né? Assim, a gente fala coisas, mas a gente esquece da lei de Newton, né, cara? Assim, eu digo isso porque eu estou numa caminhada profunda aí de estatística que está me arrebentando a cabeça, mas que está muito legal. A estatística aplicada à melhoria de processos e, cara, assim, a gente falava dos caras da qualidade que, enfim, o sistema Toyota de produção tem 70 anos, 80 anos, pós-guerra, revolução industrial, e como que essas coisas se misturam e por favor, historicamente, com muito desrespeito e desigualdade, o que é terrível. Entretanto, as coisas estão caminhando e como é que a gente pode, de forma saudável e orgânica, colocar isso? Então, o cara vem com aquela bala de prata, não, porque o meu modelo... Não, cara, o Shewhart, que era um grande estatístico, trabalhou na indústria do Grambel, que ganhou 9 prêmios. Então, assim, foi muito importante você ter falado isso. O degrau que a gente vai chegando, né? Cada vez mais a gente não inventa coisas, a gente adapta coisas, né? Adapta. Enfim, eu vou até falar sobre isso, né? O adotar e adaptar. Adapta para o que você precisa. Enfim, isso é a minha experiência. Novamente, reforçando isso, deixa eu colocar a apresentação aqui. Vamos lá. Aí, Dan, pergunta pro pessoal aí no chat se todo mundo tá visualizando, dá um joinha aí. Legal, o pessoal tá animadão aqui. Boa. Legal. Vamos falar de otimização. Deixa eu até colocar o cronômetro aqui, porque é super importante esse momento também. Vamos lá. Cronometrando. O objetivo é falar sobre, no fundo, otimizar os resultados organizacionais. Tem até a sigla ORO, né? Respeitando o nosso lado do continente. O ouro é justamente essa sigla para esse cara da otimização dos resultados, porque o bom é inimigo do ótimo e a gente quer otimizar, mas precisa de uma jornada, precisa de um caminho, precisa entender para atender. Bom, então, antes de mais nada, qual que é o papel, né? Qual que é a função de uma organização? A organização tem como objetivo produzir bens e serviços ou serviços que satisfazem as necessidades dos consumidores, dos clientes. Então, você está ali produzindo algo porque você acredita que o mercado precisa daquilo, que as pessoas precisam daquilo. A gente vem discutindo isso, enfim, eu acompanho as lives do Descomplica,
inclusive vocês fizeram uma recentemente com Pipoca Ágil, falando sobre jornada. Cara, é super importante entender isso. Então, as empresas existem para isso. As organizações não governamentais, do setor público, do setor privado. E o que são e para que servem os objetivos organizacionais? Usando um pouco aí do nosso professor, que é Venato, deve ser professor de muita gente, grandes livros, enfim. Na realidade, são o fim desejado que a organização, o fim com finalidade, pretende atingir e que orienta o seu comportamento em relação ao futuro. Estamos falando de futurologia. E futurologia tem tudo para dar errado, exceto se a previsão for da mãe de Iná. Piadas à parte, eu não ia perder essa piada. Mas entendendo o ambiente interno e o ambiente externo. Mas, no fundo, eu fui até ali no final para dizer o seguinte: os objetivos organizacionais são a razão de ser das organizações. E aonde que está traduzido? Onde é que estão traduzidos essa razão de ser das organizações? Na missão, visão e valores. Claro, os valores tem a ver com a tua cultura. Em tese, a gente pode discutir um monte de temas, como eu falei inicialmente. Cada uma dessas questões podem sugerir diversos temas, inclusive o propósito. Por isso que é a tal da pergunta: o que vem primeiro, o propósito ou a estratégia? Pô, eu me proponho a... E esse deveria ser o teu direcionador. E qual que é o caminho para atingir o teu objetivo organizacional? Vamos lembrar de uma coisa: se você não tiver um objetivo ou não estiver minimamente claro, qualquer caminho serve. Isso é bastante comum, né? Porque qualquer caminho serve. Daí é o tal do bamo, ou o Go Horse, que a gente fala em desenvolvimento de software e tal. Espera aí, a gente não tem tempo de planejar, acha que tudo é óbvio, mas a gente quer chegar lá. Aonde que a gente quer chegar? É aquela piada, aquela anedota que o cara fala: pô, eu tive um sonho, quando é que você me entrega? Pô, cara. Então a gente precisa ter minimamente claro quais são os objetivos, para que aí sim a gente possa podemos juntamente definir esse caminho. Esse caminho é um conjunto de etapas, atividades devidamente sequenciadas minimamente. Eu não estou aqui falando de receita de bolo, mas minimamente você tem que passar por aqui. Eu fiz até uma anedota recentemente com vocês, estava conversando sobre isso, e vale essa discussão depois. Nada mais preditivo em termos de processo de sequência do que o Framework Scrum, que é sensacional. Então, a gente precisa entender a jornada. Eu até assisti, voltando a live do Pipoca Ágil com a Lari, com a Jaque, enfim. Cara, eu preciso entender a jornada, então eu preciso ir lá descobrir a tal da jornada. Né? O caminho, né? Pode ser o mapa do tesouro dos Goonies ou pode ser o níveis de maturidade dos Goonies. Foi demais, né? Já denunciou os 44. Mas vamos lá. E caminho, no fundo também pode ser chamado de jornada. É um sinônimo para isso. E aí, pô, você pode pegar esse caminho maravilhoso, e sol de final de tarde, pega a bicicleta, sei lá, passeia de mãos dadas, olha que coisa linda. Entretanto, o mundo real não é bem assim, né? E as empresas que têm objetivos, no fundo, existem diversas intersecções entre funções e que a gente foi para o lance dos silos e das áreas e tal, mas como é que essas funções se entrelaçam e chegam naquele lugar? Por isso que eu coloquei bem-vindo ao mundo real e estou usando até um buzz aí muito bacana, que é o VUCA, que é a sigla para volatilidade, incerteza, ambiguidade e complexidade. O mundo está assim, cada vez mais hiperconcorrência, problemas ambientais, enfim, diversas questões. E como é que a gente cria, de fato, alguma coisa que esteja minimamente dentro do nosso controle? Estratégia. Bom, também aqui não vou querer dar uma de Capitão Nascimento, mas a estratégia é minimamente como que eu penso que nós iremos chegar. Seja a estratégia de um time de futebol, um time de qualquer coisa, enfim.
de uma empresa, mas por meio de planos, métodos, manobras e, claro, equilibrando, balanceando o sal e o açúcar. Porque se você planejar demais também você não faz, mas se você não planejar nada, cara, você só corre atrás da bola e não é isso. Então, por meio da estratégia, você sai de um estado atual, numa linha do tempo, e você quer aumentar o valor do negócio. Agora eu estou te parafraseando, Carlos. Cara, tá tudo no valor. O que você quer entregar de valor? Eu quero melhorar o meu valor. Eu quero aumentar o meu valor. Não falei de grana ainda. Então eu saio do estado atual. Por que é o DI aqui? É o diagnóstico institucional. Ou você vai ao médico e fala, eu quero amoxicilina 500 miligramas. Peraí, é isso que você está pensando? Ou a gente precisa fazer um diagnóstico? Eu sei que a medicina também está para esse lado, né? Mas não é isso. Mas então a gente precisa entender o nosso estado atual. E aí você fala para o cara, pô, vamos pensar no planejamento estratégico. Ih, mas planejamento... Pô, mas você estudou planejamento estratégico, passou na prova quando você fez MBA, mas quando você vai falar de planejamento estratégico, você não quer falar. Vamos fazer minimamente um diagnóstico institucional? Quais são as nossas forças, as nossas fraquezas? Quais são as oportunidades e ameaças do mercado? Qual que é o entorno competitivo? Como é que a gente combina tudo isso? Qual que é a nossa cadeia de valor? E aí, pegando tudo isso, eu vou chegar aqui no meu mapa estratégico, até coloquei ME aqui, que pode ser traduzido numa MOIN, por exemplo, matriz de objetivos, indicadores e metas. E, por favor, eu quero combinar práticas. Eu tento juntar tudo, gente. Vocês sabem disso, quem trabalha comigo. Eu tive a oportunidade de conhecer muita gente legal nessa vida. E, cara, foram todas essas pessoas. E se eu começar a citar uma, eu seria injusto em não citar outras. Então, eu prefiro não citar ninguém. Porque foram todas que me trouxeram até aqui. Todas essas vivências que me trouxeram até aqui. E eu vou decompor esse planejamento estratégico, por exemplo, em 4 perspectivas. Que é o BSC. Kaplan e Norton já falavam disso lá nos anos 80. A gente acabou de falar sobre isso. Nos anos 90, isso ficou um pouco melhor. Mas eu preciso estar em balance. Eu preciso estar em equilíbrio. Eu preciso observar que é o seguinte, se eu só ganhar dinheiro e não aprender e não crescer do ponto de vista das minhas equipes, do meu conhecimento, do meu saber profundo de Deming, que falava isso em 1960, não adianta. Eu estou fadado a morrer. Como organização, se os meus processos internos, se eu não entender o que está acontecendo, quando eu faço uma retrospectiva no Scrum, cara, não é comando e controle. É claro, né? A gente às vezes acaba lembrando do Chaplin, né? No tempos modernos. Não é isso. Mas minimamente, processualmente, eu preciso entender o que está acontecendo, quanto tempo eu levo. Lari, a gente estava até falando agora sobre a questão do lead time. Quer dizer, são indicadores, são questões importantes para a gente entender o nosso processo, a nossa jornada, o nosso caminho para entregar algo. Se eu não tiver processos consistentes, tudo bem não ter, mas um planejamento estratégico eu posso colocar numa perspectiva, ter processos mais consistentes, ganhar mais dinheiro, aumentar o meu market share com o meu cliente, ter maior satisfação do meu cliente. Vou criar um NPS, Net Promoter Score, é um dos objetivos. Que aí eu posso colocar um objetivo e decompor OKR. Então, na realidade, eu não estou falando que existe nada exatamente certo ou exatamente errado, mas é possível combinar tudo isso para você buscar um estado futuro. Porque, e também, claro, o cara pode falar para você, cara, ó, chega lá em termos de grana e tá tudo bem. Cuidado. Né? É o sobrenome de todas as crianças. As crianças, acho que o que elas mais ouvem dos pais é cuidado. Então, cuidado. Se você só ganhar dinheiro, ou se você só aprender também e não ganhar dinheiro, você está lascado. Então, a gente também não pode esquecer que, como dizia o grande Peter Drucker, a cultura organizacional devora a estratégia no café da manhã. Você pode ter estratégia, mas se você não pensar na tua cultura organizacional, você está lascado. E é por isso, por isso mesmo que eu vou reforçar outra máxima de muito longe, que é assim, né? O que não se mede, não se controla. O que não se controla, não se gerencia. O que não se gerencia, deteriora. Peraí, Luiz, você esqueceu de um cara lá em cima. Sim, eu não esqueci. Mas é importante a outra coisa. Registra.
Registrar de forma adequada. A taxonomia que vem lá dos biólogos, dos bibliotecários. Cara, a gente precisa registrar. Eu vou criar um backlog do meu produto. Beleza, escreve uma história, maravilha. Pô, no mês que vem você fala, pô, se eu tivesse mais um campinho aqui para falar o que é um critério de aceitação. Então você começa a registrar. Quanto tempo eu levei? Aí você começa a registrar. E aquilo começa a tomar forma, você começa a medir, controlar, gerenciar, e aí você vai gerir, transformando dados em informações, informações em conhecimento, conhecimento em competências. E aí eu pergunto, como é que você toma a decisão? Você pode tomar a decisão dessa forma também, e não tem problema. Quer dizer, você em tese teria 2 problemas, mas tudo bem. Ou você toma a decisão dessa forma, a partir de dados e fatos. Six Sigma, o Lean Six Sigma, baseado em dados com foco em melhoria. Independentemente se você estiver trabalhando numa esfirraria ou se você estiver trabalhando numa padaria ou numa indústria ou, cara, produzindo aviões. É por isso que eu já emendo com essa, sendo assim, do alfinete ao foguete. É necessário entender para atender, de forma a adotar e adaptar boas e melhores práticas. Até porque se o cara chega te vendendo isso, não esqueça, faca sem ponta, quando você não tem chave de fenda, funciona também. Então a gente precisa entender para atender. Claro que eu estou parafraseando, essa é boa, né, Dan? Se você não tiver chave de fenda, cara, pô, você tá com uma faca sem ponta, você vai usar, cara. Nossa, excelente. Quando você é criança, para tirar a pilha do brinquedo, você usava faca. Você vai mexer na ferramenta dos pais? É isso. Então, se você não entender, eu entendi, eu preciso tirar essa pilha, cara. Então, a gente tá observando jornada e vi uma das perguntas lá na história do Pipoca Ágil, da live. Pô, e como é que a gente faz isso? Cara, se eu não entender, pô, eu tenho diversas práticas, eu tenho discovery, eu posso tentar entender de um produto, eu posso... Pô, a gestão por processos trabalha dessa maneira o tempo todo. Deixa eu ver o meu cronômetro aqui. Ainda está no tempo. Boa. Mas tem uma frase muito legal do George Box, estatístico, enfim, do século passado. Olha que legal. Estamos no século 21 e ele diz que é o seguinte: todos os modelos, framework, aí é uma livre adaptação minha, tá? Mas todos os modelos, frameworks, métodos, metodologias e afins estão errados. Porém, alguns são úteis. Porque se a chave de fenda for para você tomar um café, você não consegue, você precisa de uma xícara. Então, isso precisa ser não exatamente relativizado, mas entendido. E aí uma anedota só para dar aquela quebrada. Daí você chega para a organização e fala, cara, a gente está pensando nisso. Pô, o que você acha disso? O cara fala, não dá. Meu Deus do céu. A primeira coisa que o cara fala, não dá. Ou seja, não, mas a gente sempre fez assim. A gente estava numa conversa recentemente com vocês, inclusive foi super bacana, e a gente estava falando sobre os pilares, por exemplo, do Scrum ou da agilidade, inspeção, adaptação e transparência. Se a gente voltar lá no registrar, medir, controlar, gerenciar, é isso que vai te trazer a transparência. Onde estávamos, onde estamos e para onde vamos. E aí, como é que está o projeto? Estamos indo. Para onde, meu parceiro? Para o abismo? Com base em que você está falando isso? Então, assim, jogar para debaixo do tapete é fácil. E depois você é surpreendido porque você não bateu o orçamento. Cuidado com essa armadilha. Enfim. E não dá por quê? Porque quanto maior a resistência, menor a disposição, maior o desconforto e menor a colaboração. Até rimou. Olha que legal. Gostei dessa. Rimou. E a colaboração que deveria ser a coisa, que é de juntos, vamos juntos, labor, de trabalhar com ação. Então o cara não dá, até porque ele tem aquela síndrome, as empresas ou as pessoas de forma geral, a gente acabou de falar sobre outro tema preliminarmente, é a síndrome da Gabriela. Cravo e canela do grande Jorge Amado, mas eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim, eu faço assim. Cara, pô, se a gente fala de agilidade, que a gente tem que estar disposto à mudança, e agilidade é pensamento. Claro que a gente pode falar 1000 coisas sobre isso e dissertar sobre isso, porque eu estou afim é de agregar, muito mais do que separar. Construir pontes ao invés de construir muros.
E hoje em dia é muito bacana, porque falando de gestão, você pode gerir portfólio, programas, projetos, operações, produtos. Tudo pode se combinar, tudo pode se confundir. Essas fronteiras, elas são boas, mas não são tão claras às vezes, porque depende do ciclo de vida, inclusive contratual, e o nível de incerteza que você tem do jogo. Quanto maior o nível de incerteza... O Carlos falou, inclusive, numa live que vocês estão fazendo também, é o seguinte, e é um exemplo que eu também costumo usar. Cara, o meu nível de incerteza para construir um prédio é enorme. Não, tá maluco. O prédio vai cair. Agora, construir um software, construir um produto, eu vou construir uma primeira versão. Então, a gente precisa estar atento a isso. Vamos para o nosso tema, falando de portfólio. Vou aqui parafrasear o PMI. É definido como projetos, programas, portfólios subsidiários e operações gerenciados de forma integrada e centralizada que visa alcançar os objetivos estratégicos. Lembrem dos objetivos organizacionais, com a estratégia virou objetivo estratégico, uma coleção de projetos, programas e outros portfólios que eu tenho como objetivo. Portfólio 2020. Dentro de 4 perspectivas a gente vai trabalhar dessa forma, pois precisamos ter equilíbrio. Então, o portfólio tem que ser a dispor em função desse cara. E a gente ainda não falou de gestão do portfólio, muito menos da gestão estratégica. Lembrando das organizações, o ambiente organizacional se definindo como portfólio um conjunto de programas e projetos. Um programa é uma coleção de projetos ou um conjunto de projetos que trabalham no mesmo objetivo. E aqui tem até um outro exemplo da estratégia organizacional, trazendo para um portfólio onde você tem diversos projetos, programas, enfim. E como é que você faz para fazer a gestão desse cara? Porque o foco dos programas e projetos é que eles sejam gerenciados da forma correta. Pô, eu tenho 1000 práticas para isso, adote e adapte. Usa elas, aprende ali, pô, eu vou usar um pouco disso, eu vou usar... Pô, o meu grau de incerteza é tal. E o do portfólio é escolher a coisa certa. Porque se você não escolher as coisas ou os projetos, os programas, que na realidade irão se tornar projetos e programas depois que eles passaram pelo momento de ser uma iniciativa, um desejo, uma vontade de alguém para melhorar uma das 4 perspectivas. E, por favor, eu estou falando também na teoria e que seria o melhor dos mundos na prática, porque eu já vivi isso também. E quando eu falei de coleção, até voltando aqui, de projetos e iniciativas, às vezes os caras não têm planejamento estratégico. Problema zero, não é essa discussão também. Mas às vezes você vai catalogar as suas iniciativas de forma organizada. Eu dei o exemplo do backlog do produto. Ou eu começo com uma história, depois eu começo com critério de aceitação. Uau! Depois eu falo, qual a estimativa? Estimativa é futurologia. Tudo bem. Peraí, quem são as pessoas? Quais são as etapas? Você usa o Kanban, mas você não fala de processo? Kanban é uma sequência de fatos, um sistema puxado. Tem até um artigo da Enfoque no Brasil que fala da combinação do sistema Toyota de produção com Scrum de Scrums. Cara, é isso, é escalar tudo isso. Qual o objetivo de um portfólio, de uma gestão de portfólio? Orientar decisões para investimento organizacional. Identificar e combinar os melhores projetos e programas para que os seus objetivos estratégicos sejam atendidos. Fornecer a tal transparência. Priorizar. Aumentar a probabilidade do teu retorno e gerir os riscos. Olha que bacana, priorizar serve para tudo. Senão o cara quer tudo. Sabe o Jaque, aquela fábrica de carro? Já que você fez isso, faz isso. Pô, como você faz isso? E aí você quer priorizar, você precisa priorizar. E alguma hora você vai ter que falar não. E esse é o ponto. Né? A gente pode estudar e é muito legal. E a gente pode usar Pareto sem muito fundamentalismo no Pareto para dizer 80-20, para dizer que 20% das funcionalidades, por exemplo, de um software agregam 80% de valor. E maximizar o valor do portfólio de projetos requer um exame cuidadoso dos componentes. Então, eu estava até fazendo uma anedota recentemente. Sabe o analista e o especialista? Oh, legal. Pô, eu sou especialista e não sou analista. Mas você sabe analisar? Analisar requer cuidado. O que de fato contribui? O que de fato faz sentido para aquilo? Bom,
Não reinvente a roda. Comece pelo comer. Como é que a gente fala no Kanban também, né? Comece de onde você está, usando o que você tem, e caminhe dessa forma, cara. Comece a entregar. Mas se você não tem uma referência, pô, o portfólio do PMI, a 4ª edição aqui já, enfim, tem um capítulo exclusivo, 3º capítulo, que fala somente sobre a gestão estratégica de portfólio de projetos. O SAFe dá outra visão muito interessante. O SAFe tem uma figura muito bacana. Eu, no início, falava, pô, que maluquice essa figura. Eu adorei essa figura depois que eu entrei. Depois que vocês conhecem o Scale Agile Framework, é sensacional. Você clica em qualquer cara, ele leva para o site e te explica. E a visão do SAFe está aqui para portfólio. Eu preciso identificar as iniciativas. Então, deixa eu falar dessa jornada. Primeira coisa, eu preciso identificar as iniciativas que, de fato, vão me levar para aqueles objetivos estratégicos que vieram da missão, visão e valores, conforme os meus objetivos organizacionais, que podem ou não ser decompostos nas perspectivas. Então, identifique esses caras. Categorize esses caras. Lembra da taxonomia, dos biólogos, que a gente faz isso? Blá, blá. Quantos projetos estão em andamento, na fase de encerramento? Quantos isso, quanto aquilo, quanto custa? Pá, 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 pá. Como é que eu faço a gestão desses recursos? Portfólio 2021. Eu tenho 200 iniciativas, mas não tenho gente. Já posso me preparar. Então, eu identifiquei as iniciativas, categorizei, avaliei. Aí você cria uma ponderação. Tem que ter uma matemática por trás, e matemática de padaria, por favor. E aí eu vou selecionar os melhores. Tem ferramentas, enfim, eu não estou aqui fazendo propaganda, não sou da Microsoft, mas, por exemplo, o EPM da Microsoft. Pô, você faz isso, você pega o portfólio, você balanceia o portfólio. Você seleciona até chegar lá no balanceamento. Então, selecionei, priorizei as principais ações com seus devidos indicadores, para que eu autorize, balanceie, né, o meu portfólio. Pô, vou atacar financeiro, vou atacar cliente, vou atacar isso, vou atacar aquilo, processos de aprendizado e crescimento, autorize os projetos e, por favor, gente, ciclo PDCA, PDSA, monitoramento e controle constante, porque disso sobram 3 coisas. Ação corretiva, preventiva ou mantém um curso. E para fechar com os 23 minutos, acabei passando aqui, o Carlos dá risada porque eu sou time box, brother. Fechando aqui, eu queria fechar com uma frase, a qual eu acho que no fundo as coisas sempre estarão nas pessoas. E as pessoas precisam se sentir seguras psicologicamente para experimentar, aprender e principalmente falhar, porque só assim haverá inovação e colaboração. Volta, por favor, Luiz. Volta, por favor. Quem puder da nossa comunidade tirar um print. Primeiro, assim, sensacional. Queria só complementar isso. Eu acho que sentir seguras psicologicamente, principalmente no momento que a gente está hoje, no mundo, não estou falando só Covid, estou falando no mundo como um todo. Tudo que a gente está vivendo, essa frase é significativa. Não adianta a gente trazer toda a estratégia, todo o projeto, todo o framework, se a gente não pensar as pessoas. Volta aquele pilar lá que eu aprendi com você e coloquei na última terça-feira da semana passada com Pipoca, né? Processos, pessoas e ferramentas. As pessoas são a base de tudo. Não existe processo e nem ferramenta se não tiver as pessoas. E sentir psicológico bem, né, para atuar em qualquer situação, até para pensar numa visão, missão e valores positiva, para pensar num propósito. Então faz total sentido. Queria colocar que nós temos 46 pessoas simultaneamente ao vivo conosco. Parabéns, é o mestre puxando todo mundo. Uma aula, hein? Que aula? Quero até fazer um complemento nessa frase, porque realmente ela mexe comigo, essa frase. Cara, não é só psicologicamente. E, por favor, você vai falar mal do Maslow? Você vai falar mal dos grandes psicólogos, cara? Ou dos grandes psiquiatras, terapeutas? A gente precisa ajudar as pessoas precisam se sentir assim. Qual que é a base da pirâmide de Maslow? O que é falha? Como é que a gente faz para experimentar? Evidentemente, sei lá, você pensa no modelo Kinevin e tal, nem tudo pode ser caos. Senão nós estamos lascados. A empresa não funciona. Agora, precisa ter inovação e eu preciso errar. Eu preciso experimentar. Agora, eu não posso deixar de aprender. Eu preciso aprender com aquilo. E se você não fornecer esse ambiente colaborativo, ao invés de combativo,
por exemplo, Ou outra coisa que a gente pode falar. Ou embativo, embativo, né? Total. Até porque é o seguinte, cria meta por área, para você ver que delícia que vai ser. O amiguinho quer matar você, cara. Então, assim, a gente não quer ir para o mesmo lugar, brother. Entendeu? Enfim. Mas vamos lá. Chegaram perguntas, tá? Chegou uma pergunta aqui, de casa, inclusive, mas uma baita de uma pergunta. E também teve a Adriana Laureano, falou assim, meu coração até disparou, gestão de pessoas. Eu achei interessante que ela colocou. Drica é uma baita profissional que vem de gestão de pessoas, é uma grande amiga, a gente tem trabalhos aí também, enfim. Ela vem de gestão de pessoas, mas está em todas também. E como eu te falei, o time da Magna em peso aqui, Gastão, Elaine, tem pais e mães aí da comunidade também, Hamilton, muita gente aqui dando boa noite e agradecendo aí. Mas chegou uma pergunta aqui, eu quero pedir para todo mundo que está acompanhando a gente já ir escrevendo também, todos que sabem que é o nosso grande mestre guru. Agora é o momento da gente estar trocando experiência com vocês e conosco aqui na comunidade, mas eu vou fazer a pergunta que chegou aqui. É da minha esposa, ela falou o seguinte, Luiz, ela preparou aqui um negócio bem bacaninha. Tô lendo, inclusive, ó. Sou da área da saúde, trabalho em uma indústria farmacêutica com muitos propósitos. Estamos passando por um momento difícil, como todo o resto do mundo, onde temos que criar a estratégia e processos diariamente e com bastante rapidez, com bastante agilidade, até porque eles são uma indústria farmacêutica que estão fabricando uma das vacinas, uma das doses, né? Tem várias indústrias no mundo fazendo e uma da que ela está trabalhando atualmente é isso. Pois se trata de pessoas, né? Qual é a ferramenta para esse momento que eles estão vivendo melhor para utilizar ou qual é a melhor estratégia? Aí, com você. Comigo? Pô, porque todo mundo acho que deve ter alguma leitura sobre isso. Sim. Primeira coisa que eu acredito, Carlão, é o seguinte, cara, não tem fórmula mágica, não tem bala de prata. Então, a primeira coisa é criar um ambiente colaborativo, entender para atender, pensar nessa estrutura de pessoas, processos e ferramentas. Como a minha organização funciona? Eu preciso... Cara, eu tenho milhões de ferramentas, eu posso ter um value stream map, né? Um fluxo de valor, eu preciso entender isso. E falando, por exemplo, olha que legal, eu falei assim, que pode ser de cantina, a esfirraria, a indústria farmacêutica. Pô, o cara tem um processo fabril, mas o cara tem processos de suporte. E, por favor, a gente também não pode fugir do básico. Processo de negócio, processo de gestão que permeia essa coisa, e os processos de sustentação, que a gente falava de suporte e apoio, que eu fiz até aquela anedota que é o seguinte... Se o DP não te pagar, meu parceiro, cadê a tua inovação? Não, e você sabe que você falou o seguinte, Luiz, ó, você comentou que às vezes eu não tenho missão e valores, mas eu já tenho propósito, ou, por exemplo, eu já cuido bem das pessoas, né? Então, algumas coisas, pelo que ela fala, eu vivencio e acompanho também, porque no dia a dia, a troca de experiência com o casal também, a empresa que ela trabalha, ela tem um lado de cuidar muito bem das pessoas. Eles se preocupam muito, muito fortemente com isso. Até um passo de todos. Eu também acho. Aí, assim, a resposta à mudança também que eles estão dando, a vacina deles, a previsão, né, entre aspas, é dezembro. Então, assim, é como você falou, entender cada área, montar uma estratégia mais específica. É porque a área dela hoje está com foco, né? A área de saúde está precisando criar sempre novos processos. Desculpa a interrupção, por favor. Desculpa a delicadeza da interrupção. Desculpa, eu também. Que ponto. Imagina, cara, perceba que é aquela história do universo na casca de nós, né, cara? Tá tudo numa... É a holacracia, por exemplo, né? Tudo em um em tudo. Então, por exemplo, eu vou fazer uma gestão... Vou voltar aqui, ágil, framework Scrum, backlog de produto. A gente precisa priorizar. Aí o cara fala, pô, minha prioridade é essa. Com base em que você priorizou? Não, eu vou te ajudar, juro, Carlão. Eu estou super disposto, ó, coração amoroso para te falar com base em que você está priorizando. Por exemplo, gravidade, urgência e tendência, matriz Gucci. Moscou. Por exemplo, Moscou, valor para o negócio. Cara, cria meia dúzia de criterinhos e fala, cara, eu preciso priorizar isso aí porque eu preciso entregar isso. Você não vai conseguir entregar tudo ao mesmo tempo. Tudo tem uma linha do tempo.
entenda o estado atual, priorize as principais iniciativas, senão vira pet project. Né? É assim, não, o meu projeto tem que entrar, não sei, de repente não é o seu projeto. Eu não sou lateral direito, eu jogo pelo time. Né? Eu faço essas anedotas também. Mas, cara, é uma estrutura de entender os principais problemas, priorizar esses problemas ou esses desafios e começar a atacar de forma gradativa, de forma pequena. Porque depende do nível de incerteza. Se o seu nível de incerteza for alto, joga simples. Não fica fazendo plano para daqui a 2 Pequenos anos, você tá entregáveis, lascado. né? Pequenos entregáveis. Você vê que é interessante, as áreas que não são tecnologia estão querendo aprender com a gente para poder fazer o mínimo produto, né, viável. Você vê, ela está querendo. Então, faz muito sentido. Os próprios hospitais hoje utilizam um Kanban, né? Sim. Então, assim, não sei se vocês já perceberam, você chega no hospital e você tira a sua senha. Então, assim, qual que é o próximo passo ali? É talvez passar pela triagem, talvez abrir a ficha, e aí você não vê, né, a sua senha passar de tela em tela. Tudo bem, é uma jornada. Você é chamado em cada fase dessa jornada, né? E aí, para chegar ali no fim, que é talvez tomar medicação e sair do hospital. Então, assim, a gente não usa metodologia ágil, né, só para TI. Ela é hoje muito bem aplicada para a medicina, né? Uma jornada. Para a prestação de serviços na saúde. E no fundo, É isso aí. no fundo, tudo é a jornada. Olha que interessante, porque é uma gestão por processo. O cara começou a entender como funciona essa jornada. Onde estão os meus gargalos? Cara, quem tem dor tem pressa. Onde estão minhas necessidades? Né? Qual que é o lead time? O que é o lead time ali nesse momento, né? Perfeito. Quanto tempo o paciente chega no hospital e quanto tempo ele sai. Então, qual que é esse tempo de duração? E para a gente ir para as próximas perguntas, eu colocaria assim, ó, para ela, né? Como você mesmo falou, identificar as necessidades que estão mais gritantes nesse momento agora, né? E ir criando priorização. Vai lá com as áreas que precisa, a área dela e o RH, porque ela trabalha com uma mescla de 2 áreas, e prioriza. E vai atacando pontualmente. E vai fazendo, e vai adaptando, né? Adaptando e incrementando, adaptando e incrementando. Prioriza ali no sentido do hospital. As pessoas ali com necessidades especiais são priorizadas, né? Acho que é isso. Esqueci o que eu ia falar. E quando você falou necessidade especial, só para pegar um detalhe, necessidade especial seria o quê? Um critério. Um critério. Lembrei. Um critério. E além disso, assim, a gente tem o IP, né? Em quanto tempo ali as pessoas passam para ser atendidas e quantas pessoas são atendidas ao mesmo tempo. Talvez isso a gente tenha a otimização da quantidade de médicos que a gente tenha que ter ali, né? Disponíveis. E olha que legal, a gente fala isso no Kanban, mas isso em gestão por processos ou isso lá na estatística ou no sistema Toyota de produção já era falado há 200 anos, né? Piada, né? 70 anos pós-guerra, pós-segunda guerra. Mas, cara, como que essas coisas acontecem? E, por exemplo, produzo 10 bolos em 1 hora com 10 pessoas. Para produzir 20 bolos, eu preciso de 20 pessoas? Não, vamos entender a jornada. Então, eu sempre vou voltar na jornada. Qual que é o processo? E só mais uma sugestão, Carlos, então eu colocaria mais um ingrediente nesse caso. Claro. O lance claro que se houver oportunidade, porque se não houver, velho, vem de fora e vai juntando. Agora, se houver oportunidade, top-down, cara. Qual é o problema organizacional? Que senão a gente continua fortalecendo as barreiras e as fronteiras das áreas e dos silos. Tem que vir de cima para baixo. Perfeito. Mas se não vier também, a gente vai, velho. Se não vier, nós vamos por baixo e vamos arrumando. Vamos conquistando corações e mentes de forma gregária, de forma positiva. Ô, mestre, eu vou passar para o Dan, que é ele que vai fazer a troca aí com o pessoal, mas eu queria só te fazer uma pergunta, tá? Perguntaram se a gente poderia compartilhar essa apresentação, porque gostaram muito e queriam utilizar, enfim. O que você pode dizer aí para o pessoal?
Deixa eu ver quem foi que Claro, perguntou. claro. Eu vou dar um jeito de compartilhar Júlio César. De repente, com algum código PDF, a gente vê e manda. Claro. Ô, Júlio, só Isso. coloca o seu e-mail no nosso chat e aí o Danilo e a Jaqueline ficam responsáveis depois. Se o Júlio César é o Júlio que eu estou pensando, meu camarada que estava comigo há pouco, Juliana, daqui a pouco a gente troca essa ideia. Ele vai dar um salve. Foi ele que fez uma das perguntas aqui, falando de gerenciamento de projetos, o que o método ágil, gestão de pessoas e conflito, como é que você vê esses métodos interligados? Quer começar, Messi? Vai lá, depois eu entro também. Por favor, vai você, Carlos. Então vamos lá, assim, pessoal, gestão de conflitos, como o próprio Luiz falou, né? Eu acho que qualquer metodologia ou framework vai existir. Você vai, eu quero, como o Luiz estava comentando, eu vou usar uma técnica para construir essa caneca, né? E aí a Jaqueline me disse, olha, eu quero essa caneca com vermelho, com branco, uma necessidade. Mas eu não ouvi com atenção com a Jaqueline, eu gerei o conflito. Então, independente do framework, a gestão de conflitos, acho que é o primeiro pilar para você conseguir seguir ou escolher a metodologia usada. E o método ágil versus gestão de pessoas e gestão de conflitos, quando você tem o maior índice de incerteza, quando eu não sei exatamente o que eu quero, ou quando eu quero experimentar, quando eu quero ter uma maior percepção rápida de um projeto, se ele vai dar certo ou não, você consegue diminuir um pouco esses conflitos, usando o framework ágil. Mas não quer dizer que outros não sejam desnecessários. Como até o Luiz comentou numa outra live, me perguntaram assim, comando e controle vai acabar? Não, não vai acabar porque numa obra de uma construção civil, você precisa do comando e controle porque intelectualmente as pessoas precisam ser mais direcionadas. Quando você vive num time como esse que a gente está aqui, que todo mundo tem um alto grau de conhecimento das suas áreas, um alto grau de conhecimento, você já pode ser mais colaborativo, tá? Você já consegue mais trocar experiência. Acho que é um pouquinho isso. E gestão de pessoas, que é Venato, deixar as pessoas psicologicamente mais preparadas, deixar o time poder falar, deixar as pessoas poderem se sentir parte daquele processo, daquele produto ou daquele projeto. Isso o Luiz faz muito bem. O PMO dele não é ele sozinho, é ele mais zilhões de pessoas. É o PMO vivo, é um organismo vivo. Desde que ele entrou, ele falou com todos. Então, eu acho que o ser ágil é o mindset, o framework ou a metodologia é flow. Falei demais. Muito bom. Cara, eu acho que a Lari queria falar alguma coisa também, não ia falar, Lari? Porque eu ia citar isso. A agilidade, ela tem a ver com a tua forma de pensar. Porque você pode deitar na cama de prego e falar, tá doendo, mas ok. Larga, aprende e vai logo. Vocês têm um videozinho muito legal. Cara, tem muito vídeo, mas vocês têm um vídeo muito legal sobre isso. Então, a agilidade tá aí. E, na realidade, o framework é a faquinha sem ponta para tirar a pilha do brinquedo. Certo, Danilo? Porque é isso, cara. Você vai ter diversos frameworks. E até aquela frase do George Box é muito legal, porque todos estão errados, a depender da utilidade. Então, assim, agora, conflito precisa ser resolvido. E precisa ser gerido, não no sentido de, não, vamos manter o conflito. Não se faz gestão por conflito. Esse conflito se resolve. Então, ambientes colaborativos se resolvem. Se não for colaborativo, combativo, às vezes, cara, você tem que ir para cima de uma cariação e sei lá. Então, mas sempre com respeito ao ser humano, confiança, empatia. E se não tiver tudo isso, reveja. O próprio Júlio, que talvez seja o mesmo Júlio que tenha feito a pergunta, uma vez ele passou um artigo muito bacana que é o The Dark Side of Resilience. Que a resiliência é super importante, mas cuidado com essa resiliência às vezes, né? Você Senão, tem que dosar, né? Dependendo da situação, você vai mudar o seu método de trabalhar, né? Como você mesmo falou, às vezes você precisa do embate, mas não iniciar com o embate, né? Total. E outra coisa, você está disposto a ouvir? A gente até falou esses dias, né? Acho que foi nós três, a Jaque. Eu falei, o legal do remoto é que ele sugere que você tem que ouvir o amigo, velho. Você tá lascado. Tem que esperar o cara falar, porque se você ficar falando junto, enfim. Vai, Larissa, fala aí. O vídeo também foi muito bem colocado. Vale a pena assistir, né? Que você comentou, Mindset Super vale Ágil. a pena.
acho que dá uma abertura muito bacana do que é agilidade e velocidade, né? Porque essas pessoas confundem muito. Tá lá no nosso canal. Com você, Larissa. É comigo? Vai. Faltou, é com você, Larissa. Vai lá. Na verdade, assim, eu ia... Oi, Jaque. Eu tava só comentando, sem essa nossa identidade aqui não dá certo. Acho que funciona, Carlos. Então, na verdade, assim, eu ia dizer tudo que o Luiz já falou aqui, né? Se a gente não olhar ali pro resultado onde a gente quer chegar, a gente não vai sair do lugar, né? A gente precisa ter aí um foco, uma estratégia, né? Nem que essa estratégia seja sair do ruim, nem que a gente não saiba como, né? Mas assim, a gente tem que partir de um ponto aí e usar ali o que faz sentido para a gente naquele momento. Por exemplo, um hospital, voltando lá para o hospital. O hospital sabe quem são os pacientes que eles vão receber e quais são as doenças deles? Não sabe. Então, assim, não adianta ele se planejar para ter, sei lá, para atender 15 pacientes de ortopedia, se ele não tiver um contexto histórico disso, né? E saber ali... A referência. E ter uma previsibilidade para que ele consiga rodar. Então, acho que eu queria fazer só esse adendo, tá? Era só isso. Uma dica que eu também dou, Luiz, assim, pro Júlio César lá, e eu fiz, e eu faço, e você também já indicou isso, toda liderança, ela gere e administra conflitos, né? E para você conseguir se ajudar e ajudar as pessoas, você também precisa procurar algo dentro da psicologia para se preparar. A gente teve o exemplo lá da live da Del, a Fernanda, uma baita de uma gerente de projetos, fazendo faculdade de psicologia para conseguir agregar mais valor nos seus projetos. Olha que bacana. Então, acho que isso é muito positivo para ajudar as pessoas. Tem muitos autores, enfim, Daniel Goleman, né, que fala sobre inteligência emocional, inteligência social. E, gente, resistência vai ter. Eu até coloquei o lance da síndrome de Gabriela para poder dizer o seguinte, né? Quer dizer, quanto maior a resistência, menor a disposição, maior o desconforto e menor a colaboração. Agora, até eu falei essa para o Carlos e parafraseando o grande Jorge Ben, que hoje é Jorge Benjor, mas antes uma marcha ré com dignidade do que uma batida de frente. Será que a gente também não está sendo resistente? Será que a gente tentou outras possibilidades de conversar com essa pessoa? E aí eu vou somar com o que a Larissa falou agora, porque é o seguinte, gente, se eu não registrar de forma adequada, como é que eu vou medir? E aí eu posso pensar em capacidade produtiva, teórica, capacidade real, o IP, Work in Progress. Cara, a gente pode tudo, mas a gente precisa registrar as coisas. Então é o seguinte, você vende pastel na feira, talvez fosse interessante, né? Quem está em São Paulo sabe que o pastel de feira é uma coisa maravilhosa e viciante, inclusive, mas pô, cada dia você está num lugar legal, cada dia você está num lugar. Quantos pastéis você vendeu? De carne, de queijo, de pizza? O bom é o especial, né? Que vem todos assim. Cara, quantos você vendeu de cada um em que tipo de feira? Porque daí você vai ter uma gestão enxuta, lean, você vai evitar desperdício. E assertiva, né? E assertiva. Porque, de repente, projetos do tipo que tem como objetivo eficiência, eles vão pensar inevitavelmente em evitar desperdício. Então, cara, é uma junção de coisas que cabe para muitas outras coisas. Então, cabe em qualquer contexto. Mas a gente precisa pensar, sim, sobre isso. Onde estamos, aonde queremos chegar. Registrar as coisas. E depois criar aquilo. Peraí, estou trabalhando aqui, legal, mas eu preciso entender. Senão eu não tomo decisão. É tanto que, assim, essa piada parece piada, né? Aí os caras falam hoje em dia, ó que legal, os dados são o petróleo do futuro. Pergunta para Cambridge Analytica, né? Que tem até o documentário na Netflix, Brexit, eleição do Trump. Os caras pegaram os dados e criaram... Cara, a inteligência artificial depende do quê?
E outra, inteligência artificial tem RPA, tem inteligência artificial, cara, tem tudo, né? Tem muitos circuitos dentro da... Quem sou eu para falar de... Mas deep learning, tem muitas coisas dentro desse balaio. Enfim, embora. Próximas perguntas aí. A Jaque até escreveu. Posso ler o da Jaque aqui? Legal. Você quer ler? É só comentando que o Júlio, que o Luiz comentou, ele tá aí, só que o Júlio que fez a pergunta é outro Júlio, tá? É outro Júlio. Pô, beleza, Júlio, satisfação. Júlio. Obrigado pela pergunta. Eu vou dar um jeito aqui, a gente faz um short dessa apresentação e compartilha. Show de bola. E ele fez uma pergunta aqui. O que vocês acham sobre a fala do David Thomas, né, um dos criadores do Manifesto Ágil, onde ele fala que o ágil já está morto? Eu não cheguei a ver isso aí, mas Bom, o que vocês acham sobre isso? Aí ele já emendou em um projeto ágil, um time auto-organizável. eu vou parafrasear ao início do Luiz, tá? Eu acho que nenhum framework ou nenhuma método ou uma metodologia está morta, tá? A gente está sempre adaptando. Se a gente pensar lá numa sprint de 1 a 4 semanas, a gente pode usar o conjunto de várias situações, vários frameworks, vários gurus de qualidade, de gestão de projetos, de Agile, de Management 3.0, do Scrum, do Sprint, porque Sprint é um método, a gente fala de Sprint dentro do Scrum, mas é um método criado lá no Google. Management 3.0 é gestão de pessoas, gestão de uma fábrica de software, uma empresa. O Scrum é um framework de agilidade e usa também boa parte das áreas de conhecimento do PMI, retrospectiva, lições aprendidas, enfim. Acho que nada está morto, né? Acho que, na verdade, o mundo está sempre evoluindo. Luiz. Seu áudio está sem. Eu tive acesso a esse artigo e, cara, essa pergunta é ótima. Eu vou te falar por quê. Porque nada está morto e tudo está morto. Vou dizer por quê na minha leitura. Claro. Que é justamente o início do nosso bate-papo. Que é o seguinte, hoje em dia, e por favor, isso deve ter acontecido antes. Vou só colocar uma anedota como exemplo. Assim, meu irmão é meu grande parceiro assim, de música, assim, a gente gosta muito de música desde pivete, a gente juntava um cruzeiro para comprar um disco, enfim. Mas era muito comum em minha casa, é bastante musical, enfim, aquela coisa, mas era você falar nos anos 80, pô, você conhece isso aqui? Você... Não, mas o bom era aquilo ali. E isso é a coisa mais comum do mundo. É o cara falar que a bala de prata é o Kanban, a bala de prata é o Scrum. Não vamos esquecer, os caras hoje falam sobre gestão tradicional de projetos. Alguém já leu PMBOK? Em algum lugar da 6ª edição, da 5ª, da 4ª, da 3ª, eu me certifiquei na 2ª. Em algum lugar ele falou que era preditivo, cascágil, cascata. Você vai falar mal do RUP, Rational Unified Process, do início deste século, ou do início dos anos 2000, quando a gente já falava em agilidade para desenvolver, ou o XP, não é? Extreme Program, que os caras saem programando o BDD, a partir do comportamento é que você vai programar. E o ágil, daqui a pouco tempo, o nego vai falar mal como fala hoje disso. Como falar mal do PMI, como falar mal... Então, talvez o artigo, eu acho que ele tem um pouco desse cinismo, que é um cinismo saudável, tá? Para mim, é um cinismo provocativo, que é o cuidado que você falou, Carlos. Ou seja, se a gente não combinar boas práticas, antigas práticas, melhores métodos... Cara, o que se vende, o propósito não é framework. O propósito é resultado. O propósito é entregar o melhor atendimento à saúde, o propósito é produzir de melhor maneira para chegar à melhor tecnologia da saúde na mão do cara, ou o melhor software no departamento de inteligência da Polícia Civil, ou enfim, anyway, construir o melhor prédio, construir... É isso. Então, quando se fala que está morto, eu acho que, ao mesmo tempo, é um cinismo maravilhoso. Porque eu vejo o cara falando, não, porque a gestão tradicional... porque... Então, cara, acho que você usou errado. Eu acho que você não usou a faquinha para tirar a pilha. Você usou outra coisa para tirar a pilha. Você usou um barbante. Então você não conseguia tirar a pilha. Então, assim, cara, a gente só está falando de PDSA, PDCA, uma sequência de fatos e várias áreas de conhecimento que nos ajudam.
Tem gente que até hoje fala que risco é fator de cagaço, né? Não, porque isso é um fator. Bota 20% Faz uma gestão e pronto. de riscos. Bota 20% Você já fez uma assim. gestão de risco? Você identificou o risco? Você categorizou? Né? A Lari falou agora de categorizar. Quem são os tipos de pessoas que estão chegando? Qual que é o sexo? Masculino, feminino? Qual que é a idade? Então, eu lembro que uma pessoa postou um vídeo, enfim, lá no começo do Covid, não, pelos dados que a gente tem. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Os dados precisam de linha de tempo. Sem linha de tempo para você. Senão a sua predição, ela vai ser muito ruim. Uma das maneiras de entender qualquer jornada é entender os dados. Então, quando o cara fala que o ágil está morto, é justamente porque as pessoas não se atrevem a falar mal do sistema Toyota de produção. Mas, por favor, a estatística de 1919 funcionava. Darwin, quando... Então, cara, eu acho que é isso. Então, hoje o cara fala, não, porque o tradicional, esses caras do PMI... Tem cara, referência, que criou livro de preparatório para a certificação do PMI, do ACP, que é uma certificação sensacional. Enfim, a gente tem outro tema, mercado de certificações, que é um baita cuidado que a gente pode tomar. E eu me amarro em certificação, mas certificação é um ponto, é conhecimento, não é habilidade. E certificação não traz resultado. Se você usar errado, você sai falando besteira para todo mundo. Porque quem não sabe fazer Ctrl+C não sabe fazer Ctrl+V. Não, mas é verdade. É verdade, não? Sim. É verdade. Enfim, não sei se foi uma resposta, viu, Júlio César. É muito mais para discutir aqui. Eu também não sei se eu estou certo. Mas é uma coisa que eu tenho passado. Não, e é legal. Assim, então... na minha visão, acho que nada está morto. Tudo é vivo, né? E de alguma maneira, algum Exato. pedacinho de alguma coisa a gente vai usar. De repente, daqui a, sei lá, 10, 20 anos, seja um outro framework, uma outra metodologia, mas se alguma coisa do Agile hoje ou do Scrum ele vai usar e cada vez vai evoluindo. E por favor. Em cima de tudo isso, como você mesmo falou, não adianta eu ter a certificação, não ter habilidade ou não ter a vontade também, né? De conseguir deixar as coisas fluírem para um valor. E aí volto lá no vídeo da live. Eu quero chegar mais rápido no prédio, eu me jogo aqui da varanda, né? mais rápido no térreo, né? Me jogo da varanda, eu vou ter o resultado. Mas será que se eu não ir na escada de emergência e conseguir descer, eu não vou conseguir chegar no mesmo lugar de uma maneira mais eficiente? Talvez sim. Então, esse cuidado a gente tem que ter. E é muito bacana esse exemplo que ela deu lá. Vai, Dan. Próximo aí. Ó, só para falar para o pessoal, como a gente teve alguns atrasos, a live a gente tem que bater esse papo aqui até a 9h20, tá certo, Luiz? Tudo bem? Beleza. Então, temos mais 10 minutos aí de perguntas e troca de experiências aí. Depois continua, né? Depois temos depois eu quero... a gente tem uma pausinha para uma homenagem aí para os papais de todo mundo, da comunidade, enfim. Temos aí, depois que acabar a troca de experiência, uma homenagem aí para os papais e todos os papais filhos e papais que estão participando conosco aí. Vai, Dan. O bate-papo tá bem legal aqui, temos bons comentários, se vocês quiserem comentar. A Thaís, ela falou sobre gestão de conflitos, estão em 4 etapas: apuração, negociação, resolução e acompanhamento. Thaísa. A Thaísa, perdão. Perfeito. Desculpa. Perfeito. E a Priscila já tem. E são etapas, né? São etapas. São etapas. É uma jornada para tentar gerir um conflito da melhor maneira possível. Quais são as etapas mesmo, Dan, por favor? Ela comentou apuração, negociação, resolução e acompanhamento. Muito bom. Perfeito. Também num ciclo de PDCA. É um ciclo de PDCA até que você resolva o conflito. Exato. Não quero entrar muito, que eu quero deixar um live de negociação de conflito. Você sabe, né? Com certeza. É uma coisa... Você deu aula de negociação. E você sabe que assim, a maior habilidade é a comunicação. Legal. Sim. Mas o que você usa para se comunicar? Você tem algum dado? Ou você falar para o cara, faz esse projeto porque, cara, respeitem meus cabelos crespos, sacou? Você fala, como assim, velho? Faço esse projeto. Não, peraí, com base nisso. Acreditamos que o atendimento na padaria pode ser assim, o atendimento no hospital ou o atendimento na indústria. Enfim, tudo depende da necessidade. Se você não entender a necessidade, qualquer remédio serve. Vai, Dan.
Legal. Aqui eu acho que tem bastante mais comentários aqui também. A gente teve um comentário aqui também do Júlio, que ele utiliza umas técnicas de PNL, coach para os projetos deles. E aí ajuda a fortalecer os power skills, diplomacia, sensibilidade, empatia, que está bem em dia hoje aí, né? E PNL tá bem alta aí também nessa questão de pandemia. A programação neurolinguística não começou ontem, então olha que legal. Também não, né? Muito, muito importante. Outra ferramenta sensacional para uso de negociação, comunicação, gestão de conflitos. Tá certíssimo, Júlio. E olha que legal. E subindo mais lá, o pessoal também, o Johnny, seu filho, comentou aí de... Johnny, meu querido Lari, professor e filho. Pede para o Eduardo, se ele puder, seu pai, por gentileza, colocar já, por enquanto, no off. Eu estou aceitando já ele, já está se antecipando, beleza? Então, o Johnny falou de escalabilidade. O Júlio César fez uma pergunta em relação ao time de projeto ágil, né? Como é que você ou todos nós aqui vemos um time auto-organizado, multifuncionais no Brasil? Ele estava falando sobre a questão... Times auto-organizados e multifuncionais no Brasil. Mas como é que ele enxerga, como é que a gente enxerga isso hoje no Brasil? Exatamente. Bom, assim, Luiz, a gente falou muito de colaboração, né? Muito de entendimento, de entender para atender. Eu acho que vai muito um pouquinho mais além. Para você conseguir ter um time auto-organizado, você tem que entender muito bem a organização, qual é o seu projeto, qual é o seu produto, para você conseguir gerar um time auto-organizado. Entender pessoas... qual é o propósito do time, né? Propósito do time, pessoas, processos e ferramentas. É importante que o time faça as definições de N situações, para ser um time auto-organizado, qual ferramenta esse time quer utilizar, qual é o método que ele vai trabalhar, ou a abordagem mais correta para ele trabalhar, envolvimento do time em todas essas etapas, vai se criando um time auto-organizado, não é da noite para o dia. Esse mesmo time aqui que hoje, tá, como a Jaque pediu para a gente colocar, a comunidade hoje está muito, a gente está seguindo o Agile porque a gente está experimentando um jeito de como se comunicar com o público, de como atrair gurus como o Luiz, então a gente está criando essa forma de uma maneira auto-organizada e se encontrando. Mas beleza, a gente vai estar subindo o nível de maturidade, escalando esse nível de auto-organização. Depois, pode acontecer, a Lari foi convidada para uma outra comunidade, a Jaqueline vai passar de novo para um outro nível de maturação e auto-organização, porque o jeito que nós encontramos aqui não vai ser o mesmo para lá, não é uma receita de bolo. Então, essa auto-organização, a auto-organização, a instituição como um todo tem que dar condição para times ágeis com squad ou com foco em produto, como isso. Pega o exemplo lá do foco da Dell. O Eduardo Franciosi falou muito bem isso. Quando você tem um time fortemente focado no produto e a Dell está conseguindo, há uns 3 anos para cá, dar esse foco, dar o time de poder escolher, olha, você tem essas abordagens para atuar, essas ferramentas e esses processos. Agora vocês, como um time, vão escolher o que é melhor para esse produto. Isso sim consegue gerar um time auto-organizado, eu acho, mas aí minha opinião vem agora do mestre. Não, assim, eu acho que faz super sentido e talvez apenas tentando complementar, viu, Carlos? Porque assim, vocês deram altos exemplos, inclusive o exemplo do próprio Descomplica. Eu não consigo falar sobre o Brasil. O Brasil tem dimensões continentais, então eu não consigo falar sobre o Brasil. Mas eu sei que o povo brasileiro é muito criativo, muito trabalhador de forma geral. Então, a agilidade vem com esse ponto. E tudo bem, a gente chama de squad, chama tal de time, mas, cara, tudo são equipes que vão chegar em algum lugar. Perfeito. E um dos 12 princípios do manifesto também fala sobre uma coisa super importante, né? Que as melhores saídas, as melhores ideias emergem destes times. E eu queria só completar com uma coisa, eu não sei falar do Brasil, eu sei falar dos times que eu tenho trabalhado. Mas independentemente da desgraça que foi o Covid, está sendo, e no Brasil, de forma exponencial e disruptiva, eu não posso perder essa piada, porque posicionamento político é posicionamento político também. Mas nada melhor do que um Covid, porque é o seguinte, time autogerenciável e multifuncional, a exemplo de como a Adel falou,
carece de uma questão importantíssima: confiança. Perfeito. E nada melhor do que o Covid para todo mundo trabalhar de forma remota, porque o home office, não sei se é home office, posso estar no Sri Lanka, falei isso para você. Pode estar em qualquer lugar. Você tem que confiar nas pessoas em termos de resultados. E isso é muito importante. Então a gente precisa dar esse passo da confiança. E claro que a gente pode discutir assim, uma sociedade escravocrata de 400 anos que o cara não quer saber, velho. E a diferença, Luiz, eu vivenciei, né, quando a gente fez aquela baita da entrevista, né, então a gente pôde contar um pouquinho de tudo, fomos de Ayrton Senna, falamos de Beethoven, enfim, uma entrevista... O Gandhi entrou no jogo. O Gandhi entrou no jogo, Senna, tudo mais, inclusive os 13 áreas de conhecimento do PMI, então assim, ágil também, Scrum, enfim, foi uma entrevista sensacional, e eu trabalhei a nível Brasil, mas também não consigo falar de tudo, que eu acho que cada lugar é uma forma de trabalhar. Mesmo lá em Rondônia, um projeto A não vai ser da mesma maneira, a equipe não vai ser da mesma maneira, mas eu acredito que o brasileiro precisa aprender mais com ele, sim, essa colaboração. Inclusive o exemplo, como você colocou, do Covid é isso. Os estados e o governo federal, por N motivos, sem ser polarizado, precisava ser menos polarizado, colaborar mais para conseguir viver melhor, né? Então a gente está muito nesse exemplo. Top-down, né? Por isso o top-down. A confiança tem que vir de cima e falar, cara, a gente precisa acreditar em vocês. Por isso que eu coloquei aquela última frase. Perfeito. As pessoas precisam ter esse nível de confiança. Cara, porque se você não confia, velho, meu irmão, se você não confia, não confia. E eu posso falar, foi isso que você gerava para o seu time no PMO lá. A gente levava a confiança, mesmo passando por dificuldade alguns dias, quando ia para a área, como o Júlio comentava, como o Eduardo Gavazzi comentava, algumas outras pessoas, como era bom estar naquela reunião para a gente sair renovado, né? É um encontro de renovação de energias e de brainstorm, trocar, né? Cada um pegar uma habilidade que está indo, então é a mesma coisa que a gente faz aqui na comunidade. A auto-organização é do indivíduo, da equipe, da organização, do país, do mundo inteiro. Todo mundo tem que estar. É isso. E isso vira uma escala. Independente da ferramenta que a gente estiver utilizando para fazer essa gestão, né? Eu acho que assim, todo mundo sempre vai ter problemas a serem resolvidos, independente de onde esteja na face da Terra, né? O Brasil não é exceção, mas o Brasil é um exemplo a gente melhorar cada vez mais o nosso dia a dia, né? A gente precisa cada vez... O home office, como o Luiz comentou, não é mais home office. Qualquer lugar que você estiver trabalhando, você vai poder trabalhar. A gente está provando isso. Mas eu reforço que as pessoas precisam ter essa estrutura psicológica de confiança do top-down para falar, pô, vai lá, cara, eu acredito em você. E assim, até aproveitando a pergunta, como é que está no Brasil, eu não sei, mas os times que eu trabalho, e hoje o time que eu tenho o privilégio de fazer parte, e por acaso eu estou gestor, eu não sou gestor, eu sou só o Luiz, tá? Mas eu estou gestor. Cara, cada um trabalha no lugar, cara. E trabalha fera, e trabalha firme, cara, e aí a gente vai de, né, popularmente falado, vamos pelo Zap, vamos pelo Zoom, vamos pelo Teams e vamos se organizando. Agora, estrutura de pessoas, processos e ferramentas ajuda. Senão você joga o cara na cova dos leões e fala, e aí, rapaziada? Me permite, né? Aqui, porque como eu citei e ele entrou, adorei, cara. O Eduardo queria até fazer um convite para ele, Luiz, já aproveitando que eu citei e ele acabou de escrever, de estar com a gente numa próxima live aí, assim que a gente puder organizar, tá, Eduardo? Gavazzi? Gavazzi, ele botou assim, Gavazzi é monstro. Gavazzi vale ressaltar que a visão e objetivos claros facilitam a auto-organização. Total sentido, Edu. Muito obrigado pela sua colaboração. Muito bom mesmo. Ó, Luiz, acho que eu vou deixar só mais uma pergunta para a gente fechar. Primeiro, assim, quero já te agradecer a todos aqui. Todo mundo está colocando parabéns, agradecendo os pontos de vista, agradecer as colocações que a gente fizeram. E para fechar aqui, do Rodrigo Pereira Duarte, ele coloca assim, estou buscando algumas certificações. Qual o conceito do Lean Six Sigma? Vamos lá. Você, fechar aí. Cara, existe uma história que assim, é o Six Sigma, na realidade, são 6 sigmas, 3 sigmas para cada lado. Meu, não vou ficar techniquez aqui, não é nada disso. Perfeito. Mas vamos tentar separar em duas coisas. Lean
Traduzindo é enxuto. Se você for buscar Lean, existem os 7 desperdícios. Ah, não, mas já existe 8. Concentra em 7. Depois você vai para o 8, para o 9 desperdício. Pensa nisso. E o Six Sigma é a estatística a favor da melhoria. Tá? Então, é a favor da melhoria dos processos, da melhoria das jornadas. É você começar a entender com base nos dados e fatos. Aí você fala, peraí. Então, existem informações, também não vou aqui fazer propaganda de ninguém, mas existem lugares aqui que estão oferecendo certificações do tipo White Belt, Yellow Belt, gratuitos, introdução ao Lean. Tem diversos vídeos hoje. Olha, cara, para quem estudou pela Barça, para quem estudava pelo livro, hoje você tem o YouTube, né, cara? Então, assim, pergunte ao YouTube. Tem muita coisa legal, faz todo sentido. Isso tem a ver com gestão, a eficiência e o melhor uso dos recursos. Uma coisa super importante e simples que todo mundo já sabe, mas eu faço questão de reforçar. Efetividade. O que é efetividade? Efetividade é a soma da eficiência e da eficácia. Eficácia é chegar no objetivo. Aí eu vou perguntar para a Lari. O objetivo é sair do prédio? Então pula. Pô, legal. Você foi eficaz. Qual que é o meu objetivo? Sair aqui eu moro na Vergueira, eu moro perto da linha verde, sair daqui da Ricardo Jafé para Santos. Beleza. Se eu chegar em Santos, eu fui eficaz. E eficiência? Eu posso sair daqui, descer, Ricardo Jafé, Imigrantes, gol. Ou você pode fazer o seguinte, cara. Pega e vai para... Cara, passa pela Zona Leste, volta pela Norte, passa pelo Oeste e tal, passa pela Paulista. Eficiência. Então, fazer melhor uso dos recursos a partir do entendimento das jornadas, dos processos, das etapas, com base nos dados. O Six Sigma tem uma história muito legal, enfim, a própria Motorola a Motorola é muito legal, porque foi nos anos 90 que ela foi caçando coisas da estatística, do sistema de produção, do Deming, do Short, foi somando, foi lá e criou o Lean Six Sigma. Então, quer dizer, é muito bacana a junção de tudo isso. Então, vale a pena buscar esses temas, porque eles vão trazer certamente um resultado. Claro que tem uns malucos, tipo eu, que pega o metrô e fala, peraí, por que a linha amarela está dizendo que o peso... Por que a linha está mais cheia? Por que o vagão, ele diz que está mais cheio ou não está? O Johnny, enfim, eu tenho alguns parceiros, a gente fica pirando nisso. É o peso do vagão. Poderia ser um dos critérios utilizados para falar se está cheio ou não. Porque, por exemplo, você entra no elevador, o elevador fala assim, capacidade máxima 800, 6 pessoas. Beleza. E se cada um tiver 200 quilos? Então, como é que a gente olha para isso? Eu sei que não foi uma pergunta, foi uma provocação para a gente discutir coisas. Faz todo sentido todos irem para esse tema. Inclusive, no time ao qual eu faço parte, eu recomendei fortemente que todos tirassem essa certificação para, no mínimo, a gente conhecer o assunto. E quando eu falo de certificação, tem a ver com conhecimento. Chá, né? Conhecimento, habilidade, atitude e entrega. Mas conhecimento. Vamos conversar na mesma língua. Vou pegar o gancho de você, inclusive, que eu vi alguns posts recentemente. Acho que toda a certificação em conhecimento é importante. O Lean e o Six Sigma já está bem explanado por você, não vale nem eu colocar aqui. Mas, por exemplo, tiveram algumas pessoas tentando, de alguma maneira negativa, falar muito mal do CertPro 4, né? Que é uma certificação um pouco com menos complexidade e tal. Parece que algumas pessoas tiraram, foram respondendo de qualquer jeito e passou, né? Sem responder, baseado em... CertProf, né? CertProf, né? Eu acho assim, primeiro, caberia um feedback positivo para essa instituição para dizer, olha, eu tentei fazer a prova, fiz de qualquer jeito e mesmo assim passei. Valeria falar diretamente com eles, não expor, porque eu sei e soube que pessoas que fizeram a prova estudaram e passaram, né? Fizeram direitinho. Então, de repente, pode ter tido algum bug na plataforma. E toda certificação, me perguntaram também, Carlos, essa certificação aqui, XPTO, é válida? Eu falei, todo conhecimento é válido. Ah, mas eu queria ir seguindo algumas para depois chegar no PSM1, 2 e 3, enfim, no PMP. Então, vai começando, vai subindo a escadinha. Nada é jogado fora. Então, acho que temos que ter esse cuidado, né? Acho que esse feedback positivo para eles seria legal. Mas muito bacana a tua leitura também nesse sentido, porque a patrulha está sempre esperando que você fale alguma coisa que ela não gostou.
Ixi, essa apresentação... Oh, menos fundamentalismo, por favor. Radicalismo é fundamental, porque você vai ao rádice da coisa, você vai à raiz da coisa. E assim, é uma instituição que uma instituição que está começando, pô, tá colocando certificações, colocando conhecimento. O conteúdo lá dos slides para você estudar é legal, é bacana. Abaixo custo. Abaixo custo. Zero, inclusive. Gratuito. Gratuito. Então, assim, é natural ter algum bug. O cara tá com investimento, às vezes, próprio, por né? Favor, cara, pequeno. Eu tirei algumas em dólar e eu tenho 2 que são renováveis, cara, por ano. Que são maravilhosos, que é o PMP e o CBPP. Enfim, passamos 8 minutos, que era o previsto, mas assim, só para deixar algumas frases finais, para deixar a sua colocação final também. O Júlio Oliveira, que é o Julião, ele coloca assim, ó, não vou fazer pergunta, somente parabenizar a todos pela iniciativa, desejar sucesso a todos nós. Agora é o Júlio original, risos, né? Adriana Laureano, sensacional, Luiz, monstruosidade em conhecimento. Eu faço minhas palavras a dela, com certeza por isso que está aqui, de empatia, de tudo. E não é o primeiro, né? Já tinha combinado, é o primeiro de muitos. Você está na minha vida e não vai sair mais. Está aqui, ó. Tem uma tatuagem Luiz Lima aqui. O Rodrigo Ursi. Parabéns pela live, sensacional. Rodrigão, grande As reuniões do Piamou eram as melhores, grande time. E o Fábio, acho que é o Fábio Guilherme, Fábio Francisco está aqui, mas é o Fábio Guilherme. Muito bom, parabéns a todos. Show de bola, Luiz. Sempre bom te ouvir. Faço as minhas palavras a dele também. Então, queria o seu encerramento para a gente também te agradecer. Cara, eu só tenho que agradecer por essa oportunidade de conversar com todos vocês que hoje, já que falou um pouquinho menos, parabéns pela certificação, já que a Lari contribuiu, mais contribuição, por favor, Lari, eu gosto de assistir as lives de vocês, o Dan intermediando aí, falando, por favor, e Carlão, parabéns para vocês todos, Karina também, que eu não te ouvi, porque acho que você está no celular, como falaram agora no início, né, enfim. Infelizmente tive os problemas técnicos, Luiz, mas deu para acompanhar mesmo com problema. Foi gratificante. Obrigada mesmo. Poxa, obrigado vocês. Na realidade, eu só tenho a agradecer e vamos em frente, vamos trabalhar junto. Eu que tenho que agradecer em nome de todos aqui. A comunidade de estar com esse maluco aqui, porque não é fácil. Eu sou um doido, todo mundo sabe disso. Não é nada. Não é fácil estar comigo, não é fácil estar casado comigo, não é fácil ser meu amigo, não é fácil ser minha esposa, não é fácil ser minhas filhas, eu sei o quanto é difícil isso. Mas assim, eu não deixo ninguém sair da minha vida quando eu gosto, então eu fiz, primeiro por gratidão, de novo eu queria fazer essa palavra, queria também de alguma maneira que todo mundo te conhecesse e aprendesse com você, como mercado de trabalho, como eu te falo, você é professor sim, você é um mestre, você tem essa didática, você tem essa empatia e você tem essa humildade. De conhecimento não preciso nem falar, já é natural, ele sai de maneira fluida, estamos aqui a 1h30 e a vontade é de continuar, né? A vontade é de continuar, por isso que é o primeiro de muitos. Agradeço muito de coração a todos aqui da comunidade e a você, por estar te ouvindo, por ter essa oportunidade, acho que cada dia mais a gente sai um pouquinho melhor. E acho que essa live, cada um que participou e todo mundo aqui da comunidade está mais evoluído, tecnicamente falando, nos conhecimentos de gestão de projetos estratégicos. Satisfação enorme, galera. Pessoal, muito bom, é com vocês aí para encerrar também, Danilo, Karina, Jaque e Larissa. Vamos lá. Vai, Dan. É com você, Danilo. Opa, com certeza. Com certeza, rapaz. Puta, satisfação enorme ter convidado o Luiz ter disponibilizado do tempo. Agradecendo também ao pessoal, mantemos a audiência aí, estamos em 40 pessoas, o pessoal ficou até o fim para ouvir esse mestre aí, é totalmente sensacional. Agradeço aos likes também, não esquece de curtir, compartilhar. E estamos aí, né? É com você, Lari. Valeu, Dan! Luiz, acho que a gente só tem a agradecer aqui a sua participação. Eu acho que realmente é o primeiro de muitos, porque se a gente continuar, se a gente falar aqui tudo que a gente quer falar, a gente fica até amanhã e mais. Então, assim, até a próxima. E é isso aí, pessoal.
Obrigada, continuem aqui com a gente e vejam os nossos vídeos, né? A gente vai colocar depois nas descrições alguns links dos vídeos que a gente comentou aqui, se vocês não viram ainda, tá bom? Continua aí, já. Vai lá, Jaque. Nossa, eu só tenho a agradecer. Foi uma aula, né? Foi isso. O que a gente aprende aqui é maravilhoso. Tem o pessoal comentando aqui para trazer você mais vezes. Então, não vai ter jeito. Vai ter que vir mais. Se a audiência, a torcida tá pedindo. Luiz, não tem jeito. Vai ter que... Vai, Karina, é contigo. Bom, sou suspeita para dizer, né? Porque desde o primeiro encontro com o Luiz eu já tive uma empatia muito grande, já criou-se uma admiração muito grande, inclusive pela simplicidade e pela gentileza de passar conhecimento que ele tem. Então, isso não tem nem palavras para descrever, acho que só gratidão seria o suficiente por hoje. Então, obrigada mesmo pela oportunidade de participar um pouquinho da sua vida, entender os pontos que você colocou para a gente. Então, acho que foram muito válidos. Trouxe um conhecimento muito relevante para várias pessoas, inclusive para mim, que estou nessa transição, que eu costumo brincar que eu sou a cobaia interna, né? Então, eu estou nessa transição para fazer. Então, todos esses conhecimentos que eu tenho tido com a galera, com você hoje, então, acho que nenhuma palavra descreve melhor do que gratidão. Obrigada, não só por participar, de engajar com a gente nessa comunidade, mas também por ceder um pouco do seu tempo e com tanta maestria, com tanta gentileza, partilhar com a gente esse conhecimento hoje. Muito obrigada. Agradecer também o time que me ajudou hoje, que hoje não foi fácil, a tecnologia não me ajudou muito, mas obrigada mesmo. E até a próxima, né? A próxima eu prometo estar um pouco melhor tecnicamente para conseguir participar. Vai sim. Luiz, mais duas contribuições. A recíproca é aqui, totalmente verdadeira. Desculpa, Carlos, interromper. Não, relaxa. Por todas as palavras, viu, queridíssimos? Danilo, Larissa, Jaque, Karina, Carlão. Recíproca é super verdadeira e a gratidão enorme talvez seja a melhor palavra mesmo. Gratidão. É e assim, contem comigo. Nesse ponto de gratidão, mais duas mensagens aqui, tá? Para a gente encerrar mesmo. O Tiago Santo Queiroz é um amigo de infância, está vivendo numa transição também, está indo para gestão de projetos. Ele fala assim, eu que estou estudando tudo isso ainda, ele está fazendo especialização, né? Estou fora da área, pude absorver bastante. Vou buscar acompanhar sempre e ir bebendo da vivência de vocês. Muitíssimo obrigado. E o Rafa, que trabalhou conosco, também coloca, parabéns, pessoal, é o Rafa que trabalhava com vocês na Magna. Rafa então, assim, Rodrigo. Gratidão e sucesso. Acho que foi um sucesso absoluto a tua presença aqui conosco, o teu conhecimento passado para todos nós aqui e na live. Isso, de novo, gratidão demais. Cara, obrigado, queridíssimos. Bom, em cima disso, pessoal, a gente está próximo do Dia dos Pais. Muitos não têm papais, mas todos nós, de alguma maneira, coexistimos ou existimos ou nascemos através de um papai. A comunidade também quer desejar feliz Dia dos Pais para todos os papais dos membros da comunidade, para o papai do Luiz. E a gente vai fazer uma brincadeira aqui, vamos trazer o pai da Larissa e o meu pai para fazer algumas perguntinhas rápidas, depois uma mensagem para todos e a gente encerra. Coisa de 5 a 10 minutos com cada um, depois uma mensagem final para os papais aí que estão participando agora e para os papais do mundo inteiro, tá bom? Então, vamos trazer o Eduardo, Larissa, depois a gente traz o Carlos Alexandre, pai. Vamos lá. Liga sua câmera, pai, pra gente. Eduardo, seja bem-vindo. Peraí, deixa eu só startar o vídeo aqui. Beleza. Tem o stop no vídeo aí. Que fui eu mesmo, desculpa. Bom, vamos lá, pessoal. Vou apresentar meu pai aqui para vocês. O Eduardo Fernandes, ele é consultor SAP Basis e trabalha hoje na Tivity. Certo, pai? Isso mesmo, filha. Acho que minha imagem ainda não está aparecendo, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Não. Pronto, pode ir. Deixa eu dar um start aqui. Agora tá, acho que está carregando. Ah, agora foi.
Aí, pessoal, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado. Cara, só primeiro eu agradecer ao Luiz aí por bastante informações que como a Larissa falou, hoje eu trabalho na Tivity, eu trabalho com o ERP da SAP, tá? Na parte de Bases, que é a parte de implementação, mas eu passo por todas essas fases que vocês comentaram aí. E esses pontos, bastante pontos colocados pelo Luiz aí, é o que a gente mais enfrenta de problemas, que é o resumo lá de um BBP feito com qualidade, que para a gente é parte do planejamento, né, que é o primeiro step, né, de qualquer projeto. Se não for muito bem feito, se o usuário não tiver a flexibilidade de entender que aquilo é um ganho para ele e não está tirando o emprego dele, você evita muitos gaps no meio do projeto e changes. Com esses gaps e changes no meio do projeto, isso é prejuízo, porque é um processo mal levantado, mal desenhado, que dentro do RP da SAP, que eu não sei se vocês conhecem como que funciona, né, a parte do SAP, mas dentro do RP da SAP é tudo interligado. Então, se uma venda mal feita, você vai ter a parte do FI mal feito, você vai ter a parte de MM mal feita, e isso vira uma bola de neve que, quando for implementado, que vão dar... Que não é o que o cliente quer, né? Que não é, justamente que não é o cliente quer, e vai dar um go force lá, descer goela abaixo, um top-down, tudo isso que vocês estão falando aí, eu já vivencio, que eu trabalho com TI já há 32 anos, desde 88, quando eu entrei no Bradesco. Faz 15, 16 anos, vai para 16 anos que eu estou com SAP. Eu vim também da parte de Microsoft, certificado, tirei certificação, e aí resolvi com 35 anos praticamente aí mudar de... 33 anos que eu tinha, mais ou menos. Resolvi mudar de profissão. Joguei tudo fora, MCSE pro lixo, e fui começar tudo de novo. Me chamaram de doido. Mas, cara, é o que o Luiz falou. Se você não tiver a base, se você não ler... A gente não tinha Google, cara. A gente tinha que estudar. Na Barça, né, Eduardo? Barça. Eu estudei na Barça também. Eu também, Era eu também. Conhecer, né? O conhecer. Mas o nosso conhecer era os manuais mesmo, cara. Sim. Se você não pegasse, se você não tivesse a base... Hoje, para mim, eu trabalho com a parte de infra. Se você pegar o Basis, vocês conhecem, é a parte de instalação. Sim. Mas eu tenho que conhecer network, eu tenho que conhecer banco de dados, eu tenho que conhecer firewall, eu tenho que conhecer isso. Eu não preciso... Eu sou, entre aspas, nessas partes, apesar de ter várias certificações, eu tenho vivência, porque eu já trabalhei muito com isso aí. Então, para mim... 32 anos? Pouquinho só, né, filha? Então, para mim, não é um bicho de 7 cabeças, mas tem gente que é irredutível. Se você falar para o cara que ele tem que analisar performance de banco de dados, o cara fica louco. O cara vai falar que não é dele. E hoje, para a SAP, a gente usa muito o HANA, o SAP HANA, que é um banco de dados colunar, né? Então, se você pegar... Eu tenho a certificação também do HANA, e eu nunca esperei de empresa, cara. Eu sempre corri atrás, de uma forma ou de outra, eu não espero. Porque... Ô, Eduardo, acabou que você respondeu várias perguntas que eu tinha preparado já, bacana. Eu acho que alinhamento de expectativas na implantação do RP, já implantei SAP também, já implantei o TOTOS, já implantei sistemas da saúde, Luiz também. O quão é difícil você alinhar as expectativas antes, acho que esse é a grande troca que a gente ia trazer também dos papais, ou seja, os papais que trazem metodologias de tecnologia, que trabalham com alguma gestão de projetos, por isso que a gente sugeriu o pai da Larissa e o pai do Carlos, o pai do Dan, da Kai e da Jaque não estão trabalhando nesse processo, por isso que não foram convidados, mas eu aqui, só para dirimir também, eu tenho um outro papai, que é um padrasto, mas é um pai, que é o Alair, da área da engenharia civil, ou seja, mais do que comando e controle, então por isso ele não está, mas vai ser homenageado no final. Mas a ideia é trazer você e o Carlos por conta disso, da vivência que vocês tiveram, o quão é importante, você vê, 32 anos e a gente precisa alinhar expectativas.
precisa dirimir conflitos na tecnologia. E o Sim, SAP é isso, às vezes um projeto chega gigantesco, absurdo de caro, porque não houve um alinhamento melhor. Cara, performance de banco de dados tem que ser um dos primeiros pilares discutido, enfim. Muito bacana a sim. sua contribuição. E Seja as bem-vindo e pessoas não... acompanha a gente, hein? Sim, as pessoas não entendem. Só fazer um comentário. A Larissa, quando inventou de trabalhar com TI, ela Uhum. tinha 16 anos. Olha aí. E aí ela, acho que 16 anos, né, filha? Ela virou para mim e falou assim: papai, eu quero fazer um curso de Cisco, porque ela fez na Fundação Bradesco o 4º ano. Ela quer fazer um curso da Cisco. Eu falei assim, aí eu olhei, eu falei, mas por que você quer fazer isso? Qual a sua intenção em fazer um curso de Cisco? Você tá fazendo isso pensando em ganhar dinheiro ou ser um profissional qualificado, né? Porque é reflexo, né? Se você estuda, é consequência, né, cara? Vamos falar assim, é uma consequência do seu que você está colhendo seus frutos. Ou você quer ser mais um. Ela falou, não, eu quero ser um profissional qualificado. Então, para mim, ali bastou para entender que ela queria. Não era simplesmente você induzir seu filho, ou ela pode ter até ter ido para essa área, porque às vezes o pai trabalha, vê como que funciona, porque para mim, cara, eu não tenho horas. Então, às vezes você abre mão de muita coisa da sua família para você poder trabalhar. E para a gente, cara, é estudo todo dia. E tem gente que não entende isso. Não entende porque você deixa de sair, porque você fica em casa. Você tem que estudar, cara. Se você não estudar, você está sendo mais um. Então, ou você tem que se qualificar. É aquilo que o Luiz falou, certificação por certificação, esquece, cara, não faça. Não faça porque você vai ser mais um, você vai jogar dinheiro fora, você vai ter frustrações e isso vai impactar diretamente na sua vida profissional. Obrigado, Luiz. Obrigado você, Eduardo. Pessoal. Muito obrigado. Carlos Obrigada, Alexandre. Carlos. Inicia seu vídeo aí. Agora deixa a gente perguntar, tá? Agora você vai ser o perguntado. Já que o Eduardo já chegou falando, agora você vai ser o perguntado. Liga seu áudio, por favor, Carlos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Larissa, é com você. Boa noite a todos. Grande Luiz, é um prazer enorme. Só queria dar os parabéns para o Luiz. Carlos, eu queria só te pedir um favor. Desliga o Queridíssimo YouTube, Carlos. por favor. Tá dando eco para nós aqui. Carlos Papai. Carlos Papai. E para mim também é Carlos Alexandre, né? Tive a oportunidade de trabalhar contigo, meu querido. Muito bom te ver também por aqui, viu? Satisfação enorme. A satisfação é minha. Boa. Valeu, Eduardo, também. Satisfação, cara. Pô, a gente... altas, muita experiência. Eduardo trabalha com um RP bastante conhecido a nível mundial e meu RP, minha carreira começou há 42 anos atrás. Eu perfurava cartão para fazer meus programas num negócio chamado IBM 029. Muitos de O Eduardo vocês está não falando sabiam que ele o é também. O isso. Eduardo está falando que ele também. Então você sabe o que é a tecnologia, né? O avanço da tecnologia, as coisas a cada dia mudam muito, mas eu costumo dizer o seguinte, até numa conversa que eu tive com o Luiz, quando eu estava na Magna, tudo é muito bonito, tudo é muito agile, tudo é muito não sei o quê, mas a teoria do velho e bom Deming, ela está enraizada em vários frameworks que existem e vão ser criados, que é o famoso PDCA. O PDCA, ele está em qualquer situação. Se você não planejar, se você não fizer bem feito, e bem feito não significa fazer em velocidades muito altas, porque tudo que é feito em velocidades muito altas, eu tenho desconfiança. E você tem que checar
e você tem que agir. Então, a teoria do velho Deming, ela está enraizada, nada se cria, tudo se copia, porém, meus amigos, a velha teoria do Deming, ela está presente e estará presente por muitos e muitos anos. E, né, o velho e bom mainframe IBM, né, passou a linguagem COBOL, que diziam que ia morrer. E o COBOL tem 60 anos. 60 anos. Eu tenho 64. A minha primeira linguagem que eu aprendi foi Assembly. E muitos de vocês, jovens, nem sabem o que é Assembly. Mas foi a minha primeira linguagem. O Eduardo sabe. O Eduardo com certeza sabe. É isso, minha gente. Felicidade para você. Também, você veio igual Eduardo, né, Luiz? Vieram igual Eduardo. A gente já veio preparado. Nós somos dinossauros, velho. Nós somos dinossauros, né? É fazer o negócio acontecer. Mas assim, o motivo da gente trazer aqui, que foi uma ideia da Larissa, a gente foi agilizando essa ideia, o confronto dessa ideia, assim, o ágil, quando bem utilizado e mesclado com os dinossauros, como vocês colocaram, vocês são Bíblias vivas, como o Luiz. Está falando de 3 Bíblias aqui, com 5 pessoas aqui aprendendo. Mas vocês podem sempre aprender. A mescla da juventude com a experiência é super importante para o mundo continuar coexistindo, para as tecnologias continuarem existindo, para o mainframe continuar sendo adaptado, porque amanhã, infelizmente, meu pai não vai estar mais aqui. E o conhecimento, se as pessoas não aprenderem, a linguagem vai continuar. O Luiz citou um autor que foi um dos primeiros livros que eu li, de Alberto Chiavenato, Teoria Geral da Administração. Eu quero agradecer vocês dois. Eu acho que o motivo é isso. O Luiz, para mim, é um pai de gestão de projetos. Você, meu pai, por ter feito eu nascer, por fazer eu chegar onde eu cheguei. A mesma fala... Fez eu nascer sim. A fala do Eduardo, o meu pai fala muito isso para mim, eu acho que faz todo sentido. E como a maturidade vai fazendo a gente enxergar melhor algumas frases. A frase da marcha ré, quando você ouve sem entender, né, sem você de fato refletir, hoje ela faz muito mais sentido para mim. A fala que você falou da Larissa, de olha, não adianta você ser só mais um. Você tem que ser o melhor, preparar. Meu pai também sempre falava. Quando é jovem, a gente acha, opa, não vou. E eu acho que é isso. O confronto da juventude com a senioridade tem que existir. Hoje... Fechando nisso, eu queria fazer o fechamento com os papais. Parabéns para vocês. Obrigado. Liderança servidora faz total sentido, aprender sempre. Obrigado, Luizão, Carlos. Você é o cara, Luizão. Você é o cara. Você é louco, Carlos Alexandre, meu querido parceiro. Muito bom te ver, meu camarada. Bom, vou fazer um compartilhamento. Obrigado pelas palavras. Que é isso? Recíproco é verdadeiro, eu já te falava isso. Você sabe disso. Eduardo, um prazer conhecê-lo. O prazer foi meu, Carlão. O prazer foi meu. Feliz Dia Grande dos abraço Pais aí para você e para quem Muito os obrigado. papais Para ti também. também. E comemorem e desfrutem esse dia aí. Bom, se Deus quiser, Ele quer. Que a gente preparou aqui com muito carinho para todos os papais que estiveram na live, para todos os papais das pessoas que estão, para o papai do Luiz, para todos os nossos pais, né? Em nome da comunidade do Descomplica GP Ágil, queremos agradecer e homenagear todos os nossos papais e todos os pais do mundo. Como é importante termos essa referência e como precisamos estarmos conectados com nossa família, com nossa humanidade, com nossa diversidade, com carinho e exemplo. Parabéns a todos os papais. Descomplica GP Ágil. Feliz Dia dos Pais. É isso. Feliz Dia dos Pais. Só mais uma palavrinha que eu acho que o Carlos esqueceu. Vai lá. Fala aí. Bora, gente. Eu acho que a gente só está aqui hoje. Eu, Larissa, só estou aqui hoje. Só tenho 9 anos de tecnologia hoje por causa de você, pai. Obrigada. Obrigada por tudo, assim como vocês, né? Carlos também, né, Carlos? Pouquinho tempo de experiência com 19 anos, né? Então, assim, 19 não anos. quero entrar muito, senão vou acabar chorando. Por isso que o Luiz está aqui, por isso que todos vocês estão aqui. Então, é isso, agradeço a todos mesmo. Luiz, de novo, muito obrigado.
A live foi um sucesso, sensacional, nível alto de conhecimento. Sigam nossas redes, curtam, o vídeo vai estar lá gravado para vocês reverem. O Luiz vai estar várias vezes aqui com a gente. Vocês vão enjoar do Luiz. Eu não, vocês sim. E Luizão sabe, eu falei uma vez para ele, na vida, nada acontece por acaso. Nada. Com certeza. Nada acontece por acaso. Para fechar... Aproveito também para mandar um beijo pro meu pai, né, velho? É claro. E só para fechar, ó, no dia para esse dia dos pais que eu vou comemorar, ainda eu tô recebendo o grande presente ainda de ser avô. Você quer mais o quê, cara? Isso aí é nada aí. Quer mais o quê? Não sou eu, tá? Não é a irmã gêmeas da Larissa. Tá bom, legal. Que legal, parabéns, viu, para toda a família. Parabéns. É isso que vale mesmo. Vamos tirar aquela foto aí, pessoal, aquela foto e descomplica Danilo, GPA. Danilão é um cara, hein? Cara, satisfação de ter vocês. Eu fiquei quieto aqui, dá vontade de chorar também. Eu como programador jovem aí, de programador Stack Overflow, é uma honra, é uma admiração ter vocês como história da tecnologia. Bom, eu quero agradecer todo mundo de novo, a toda a comunidade. Obrigado, Carlos. Obrigado, Eduardo, Luiz e a toda a comunidade Descomplica GPA. Descomplica GPA, descomplicando vidas. Vamos lá, pessoal. Ficando vidas. Valeu, gente. Valeu. Obrigado a todos.